fatos ocorrendo, né? Que eu fico atordoado. Aí, chegou. Agora estou escutando. Nos ouve, João César? Agora perfeitamente. Antes estava... Então, boa noite e seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Miola. Boa noite, Florestan. Boa noite. Ô, João, antes de falar do seu lançamento aqui, que é um belíssimo presente de Natal, né, nós vamos... mais para o fim da entrevista, a gente fala um pouquinho do teu livro e recomendo aí já, né, para a nossa comunidade o livro do professor João, que certamente vai agradar, viu? Mas vamos para falar um pouco das questões que envolvem o futuro do Brasil e da América Latina, né? A gente está vendo aí, no caso brasileiro, que o Tarcísio foi colocado de lado, né? Vai ser candidato ao governo do Estado, e o Flávio Bolsonaro já se lançou e hoje fez sua primeira viagem internacional, foi se encontrar com Netanyahu, né? Olha só. Então, eu queria saber de você como é que você interpreta essa troca, né? Colocar o filho do Bolsonaro como candidato. O que tem a mão aí do Império? Eu acho que... Vamos lá, então vamos por partes. Em primeiro lugar, eu creio que a candidatura do Flávio Bolsonaro deve ser definida com o verso do Belchior. Ela é frágil como um vidro, como um beijo de novela. Essa candidatura não tem a menor possibilidade de... Ela pode até ser levada adiante, mas eu vejo poucas chances de realmente prosperar, porque o Flávio Bolsonaro tem um passivo que não é pequeno, Florestan. Desde os casos da rachadinha, a franquia da Copenhagen, que vendia menos chocolate no mês de abril que no mês da Páscoa, eu vejo a candidatura do Flávio Bolsonaro é uma candidatura frágil. Por que, então, insistir nela por parte do Jair Bolsonaro? Eu creio, eu falei isso para vocês aqui numa conversa umas 2 semanas, eu creio que é uma reação à proeminência que estava sendo ganha pela Michelle Bolsonaro. Talvez seja mais insuportável para o Jair Bolsonaro a derrota para o Lula do que o seria ceder o protagonismo do movimento para Michelle Bolsonaro. Por um machismo característico do Bolsonaro. 2, porque sempre foi o comportamento do Bolsonaro com todas as suas mulheres. A única mulher do Bolsonaro que teve carreira política, que se tornou vereadora, quando ele deixou o cargo e a vereança para se candidatar a deputado federal, ela foi reeleita a primeira vez, quando ela acreditou que ela poderia ter voz própria e deixou de consultar o marido para decidir sobre os seus votos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, o Bolsonaro não somente se divorciou, casou-se com a Michelle Bolsonaro, como obrigou o filho de 17 anos a competir com a mãe para destruir a carreira política dela. Então, eu chamei atenção para vocês há umas 2 semanas que dificilmente o Jair Messias Bolsonaro aceitaria o destaque que estava sendo ganho pela Michelle Bolsonaro. Colocar o Flávio Bolsonaro como candidato é uma resposta à Michelle Bolsonaro e é uma forma de tentar assegurar o protagonismo do pai, o protagonismo do Jair Messias Bolsonaro por meio de um preposto. O Flávio Bolsonaro é um preposto do pai. O caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro não é rachadinha do Flávio Bolsonaro, é a rachadinha do pai, do Jair Messias Bolsonaro. Por bem, 2. Então, eu vejo com muito... Não vejo, de fato, com a possibilidade real a candidatura do Flávio Bolsonaro de empolgar as multidões. Porque, veja, há uma narrativa que é dominante nos bolsonaristas, mas isso no subterrâneo bolsonarista, Florestan, grupos de WhatsApp, Telegram. Eles têm uma interpretação muito curiosa da presidência do Bolsonaro. Eles veem assim: a presidência do Bolsonaro, no primeiro ano, foi exemplar. Teria tido o ministério mais técnico da história do Brasil, não teria feito acordos políticos, não teria feito concessões ao Centrão. E, para eles, há um momento de ruptura com esse primeiro ano do governo Bolsonaro. Qual é o momento de ruptura? Tem uma imagem, Miola e Florestan, e essa imagem circulou de maneira alucinada nos grupos de WhatsApp e Telegram. A imagem é o abraço do Jair Messias Bolsonaro com o ministro Dias Toffoli na casa do ministro em Brasília. Você se recorda, não é? Dessa imagem? Que ficou uma imagem... E ali selou-se, disse então essa narrativa, um acordo que comprometeu todo o governo Jair Messias Bolsonaro para defender o Flávio
porque o que estava em questão era a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a condução do caso da rachadinha. Então, o Flávio Bolsonaro, ele será apoiado pelos bolsonaristas. Ele não é a figura mais querida dos bolsonaristas. Se os bolsonaristas raiz tivessem que escolher o filho, seria o Eduardo, não o Flávio Bolsonaro. Então, fragilidade interna. Fragilidade externa. O Flávio Bolsonaro vai ter que explicar o caso da rachadinha. O Flávio Bolsonaro vai ter que explicar os imóveis que ele comprou com dinheiro vivo. Ele vai ter que explicar numa campanha presidencial a franquia que ele tinha na Copenhagen. Então, é uma candidatura muito frágil nesse sentido. Então, 1. 2, o Tarcísio. Florestan, vocês são testemunhos. Há pelo menos um ano e meio, eu insistia com vocês que eu não acreditava, que eu achava pouco provável um cenário no qual o Tarcísio seria, de fato, candidato à presidência em 2026. Porque em 2026, se não houver nenhum fato realmente novo, e aqui eu me refiro à vitimização do Jair Messias Bolsonaro, se não houver nenhum fato novo, se a economia em 2026 seguir o que parece que vai seguir, se o projeto de lei, se a medida provisória referente à taxação das bets, dos bancos dos bilionários avançar, se o governo dispuser de um mínimo de condições em 2026 para levar adiante os importantes programas sociais que o governo leva adiante, não será tarefa fácil disputar a presidência com o atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Tarcísio de Freitas parece mesmo destinado ao governo de São Paulo, mas aqui, Florestan, todo cuidado é pouco. O que se quer preparar são as condições ideais para o retorno da extrema-direita ao poder em 2030. As condições ideais para o retorno da extrema-direita ao poder em 2030 seria com domínio do Senado, de modo a poder subjugar o judiciário. Esse me parece, na verdade, o plano concreto da extrema-direita. O Tarcísio, creio que dificilmente insistirá na candidatura à presidência, não apenas porque o Flávio Bolsonaro agora foi indicado, porque é queimar uma etapa para ele muito perigosa. Todos os candidatos, todos os governadores do estado de São Paulo que realizaram esse gesto de abandonar o primeiro termo, o primeiro mandato, para tentar a presidência, todos foram fragorosamente derrotados. O único que terminou o primeiro turno, isso é uma coisa curiosa, nós esquecemos isso, mas em 2006, o melhor desempenho de um adversário do PT no primeiro turno, tirando o Jair Messias Bolsonaro, foi o Geraldo Alckmin. Vocês se recordam que no primeiro turno o Geraldo Alckmin teve uma votação muito expressiva. Eu não vou recordar maior agora, do que ele teve no segundo turno. que é curioso, não é, Florestan? No segundo turno desidratou completamente. Mas no primeiro turno deu uma grande esperança ao PSDB. Mas o Alckmin, ele não deixou, ele cumpriu 2 mandatos inteiros em São Paulo, ele construiu uma reputação em São Paulo, só depois ele tentou a presidência. Creio que esse será o movimento do Tarcísio de Freitas. Mas você sabe que, nesse caso aí, desde a redemocratização, nenhum governador de São Paulo conseguiu ganhar uma eleição. Nem o Quércia, nem o Alckmin, nem o Serra, nem o João Dória, nenhum deles. É interessante isso, né? Mas, meu Alan... Mas, João César, em certo sentido, a indicação do Flávio Bolsonaro como o candidato do Bolsonaro, ela surpreende, né? E toma no contrapé setores do establishment, Faria Lima, mídia hegemônica, grande capital, o agro, né? Inclusive os partidos de direita e extrema-direita. Há alguns meses atrás, nós conversamos aqui, tu trabalhavas com uma hipótese de que a família Bolsonaro, ela pretendia boicotar as eleições, não se apresentar com candidatura própria nas eleições, para denunciar o que, no entendimento deles, seria uma falta de legitimidade do processo eleitoral e colocar uma suposta crise, né, de legitimidade do sistema. O que tu avalias que mudou a ponto de eles não só apresentarem candidato, mas virem com um nome próprio,
que, do ponto de vista dos interesses do próprio Bolsonaro, interesse central dele, que é o indulto e a anistia, o que se queira, quer se livrar da cadeia, não é a escolha mais inteligente, porque o Flávio Bolsonaro, pelas razões que tu elencas aqui, ele não teria as chances que um Tarcísio de Freitas, por exemplo, não é, poderia ter. A que tu atribuis o que é, na tua visão, essa tua formulação em relação ao estágio atual da presença dos Bolsonaros no processo eleitoral? Então, vamos lá, Miola. Essa hipótese de que o plano da extrema-direita não seria a presidência, e sim o Senado, era, na verdade, uma formulação que eu fazia a partir da própria movimentação da extrema-direita. Vocês se recordam que há mais ou menos uns 6 meses atrás, eles tinham um lema. O lema era: eleição sem Bolsonaro é ditadura, eleição sem Bolsonaro é fraude, e eles tentaram construir esse discurso. Em parte, esse discurso foi fundamental para a ida do Eduardo Bolsonaro em fevereiro para os Estados Unidos, e quando em julho, no final de julho, o Trump, não com uma carta oficial, mas publicou na sua rede social aquela carta longa dirigida ao presidente Lula, a mensagem era muito clara: eleição sem Bolsonaro não seria reconhecida pelos Estados Unidos. Isso no final de julho. Mas a política é muito volátil, Miola, vocês trabalham com isso há muito mais tempo do que eu. A minha intuição, mas é só intuição mesmo, Miola, é que a indicação do Flávio Bolsonaro foi, de fato, uma resposta à proeminência que estava sendo adquirida pela Michelle Bolsonaro. Porque vamos reconstruir um pouco a situação. O Jair Messias Bolsonaro preso. Aliás, nota ao pé de página, talvez não haja nenhum castigo maior para Michelle Bolsonaro do que a permissão que ela adquiriu para visitar de maneira permanente e indefinida o marido. Porque agora ela não tem desculpa, né, Florestan? Porque quando o Bolsonaro foi preso, ela estava em viagem no Brasil, divulgando o PL Mulher com o Valdemar Costa Neto. Agora, ela tem direito, foi dado a ela o direito de permanecer 24 horas por dia, 7 dias por semana com o marido. Eles podem ficar juntos escutando Zezé de Camargo, Florestan. É o amor, não é isso? Então, mas se reconstruirmos, Miola, a situação, pensemos na situação há mais ou menos 2 meses atrás. Vocês concordariam que a estrela da franquia Bolsonaro, que é uma franquia, a estrela da franquia Bolsonaro não era o Jair, muito menos o Eduardo, que virou camisa 10 do Lula, nunca foi o Flávio, o Carlos Bolsonaro é apenas um homem, como se diz em espanhol, tras las bambalinas, é o homem dos bastidores. O Jair Renan não conta em Balneário Camboriú. Vocês concordariam que há 2 meses atrás a grande estrela da franquia Bolsonaro era a Michelle? Viajando em todo o país, fazendo articulações políticas, declarando apoio a candidatos, como, por exemplo, ela declarou apoio a Carol de Tone, Miola. A declarar apoio a Carol de Tone quer dizer opor-se a Carlos Bolsonaro, senador em Santa Catarina. Quer dizer jogar no lixo a indicação do marido. Esqueçamos marido, isso é muito machista. Quer dizer jogar no lixo a indicação do líder do movimento. Não, é mais que isso, né? Tem o Ciro Gomes também. Então, é que eu ia chegar aí, eu vou chegar aí, justamente. Eu estou recuando lá atrás, olha. Tá. Então, e chegou o momento, e eu falei aqui para vocês há 2 semanas atrás, eu disse: creio que a Michelle Bolsonaro deu um passo muito além das pernas dela. Que passo é esse? Ela chega no Ceará, uma pessoa que ela não tem nenhuma legitimidade, não por ser mulher, imagina. Por exemplo, eu não teria nenhuma legitimidade hoje para ir numa convenção de um partido qualquer e dizer algo. Eu nunca participei de política partidária, eu não conheço, não sei os meandros, eu ficaria escutando, aprendendo. A Michelle Bolsonaro pediu a palavra e deu uma bronca coletiva. E deu uma bronca coletiva no nome mais importante do PL no Ceará. É uma figura que eu considero execrável, mas o nome único, o verdadeiro nome competitivo no Ceará se chama André Fernandes. O André Fernandes, com a autorização do Jair Messias Bolsonaro, costura um acordo com o Ciro Gomes para tentar subverter a política local no Ceará. O que faz a Michelle Bolsonaro? A Michelle Bolsonaro, no Ceará, dá uma bronca no André Fernandes e em outra pessoa que eu não estou lembrando agora. E declara apoio a um determinado candidato que não é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Percebe o que eu estou dizendo, Florestan? Então, creio que a Michelle Bolsonaro decidiu ganhar um protagonismo, uma voz própria, que na história do clã Bolsonaro não é bem vista. Então, a indicação do Flávio Bolsonaro me parece uma resposta a essa proeminência adquirida pela Michelle, porque não nos enganemos.
A Michele Bolsonaro é potencialmente muito superior, não vamos dizer só entre nós três aqui, Florestan e Miola, mas a Michele Bolsonaro, potencialmente, ela é muito superior ao Jair Messias Bolsonaro como candidata. Ela traz consigo, de maneira assim, inquestionável, o apoio evangélico, maciço. Ela tem chance de congregar um apoio evangélico que o Bolsonaro nunca teria. Ela não conta. E de mulheres, exatamente. Ela está à frente do PL Mulher. Ela não tem nenhuma ideia própria sobre economia. Ela seria um fantoche muito útil para o projeto de pelochetização do Brasil. Então, Miola, creio que a indicação do Flávio Bolsonaro diz respeito muito a uma tentativa do Jair de se manter na crista da onda, líder do movimento, e é uma resposta interna a Michele Bolsonaro. Ela ter dito com todas as palavras que a candidata dela para o Senado em Santa Catarina é Carol de Tone, e lembramos uma coisa importante, Florestan, em 2022, o Jair Messias Bolsonaro fechou um acordo em Brasília e não apoiou a Damares Alves. A Michele Bolsonaro foi a Brasília e fez campanha pela Damares Alves. E a candidata eleita não foi o candidato do Jair Messias Bolsonaro, foi a candidata da Michele Bolsonaro. Em 2022, no Distrito Federal, houve uma queda de braço entre Michele Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro. Ela venceu. Haverá outra queda de braço agora, essa em Santa Catarina. Perder em Santa Catarina significa que o Carlos Bolsonaro perde. Bom, ele como vereador já não tem foro privilegiado, mas ele fica numa posição muito mais vulnerável. Essa, creio, Miola, que essa é uma questão importante. Bom, eu queria saber o seguinte, o Trump está conseguindo aí avançar posições na América Latina, né? Elegeu o Cast, né? um presidente de extremíssima direita, pinochetista, tem a Argentina, Bolívia, Peru, Paraguai, Honduras, né? Equador, e certamente o projeto dele é retomar o Brasil, né? Está dizendo já de novo que quer a Groenlândia e, se não me engano, hoje fizeram algumas ações, os Estados Unidos fizeram uma ação para tentar piratear outro navio petroleiro. Queria que você explicasse para a gente como é que vai ser essa eleição de 2026 aqui no Brasil, né, com esse quadro. Florestan, será o inferno de Dante sem purgatório algum. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós todos estamos sofrendo restrições as mais variadas nas plataformas, de acordo? Eu digo contas de esquerda, no Instagram, no X, nós todos, no X desde que o Elon Musk comprou. No Instagram, há mais ou menos uns 2, 3 meses, a visibilidade das nossas contas caiu drasticamente. E caiu de uma maneira muito ardilosa. Nós fazemos uma publicação, em poucas horas temos 20, 30 mil visualizações. Então você diz, bom, então não há nenhuma restrição. Assim, sabe por quê, Florestan? Porque assim, há 3 meses atrás, nós fazíamos uma publicação, tínhamos 30 mil, 40 mil visualizações em poucas horas, e era assim, 70% seguidores, 30% não seguidores. Daí surgiam novos seguidores para as contas. O que acontece hoje? Nós fazemos uma publicação, temos 30 mil visualizações como antes. Você vai verificar, é assim, 97% seguidores, 3% não seguidores. É um laboratório para 2026, Florestan. Se o Brasil, em 2018, foi o laboratório da guerra cultural, se o Brasil, durante o governo Bolsonaro, foi o laboratório mundial de dissonância cognitiva, porque em nenhum outro país no planeta Terra houve pessoas numa cidade de IDH tão alto como Porto Alegre pedindo socorro alienígenas, Florestan. Houve uma cidade do Rio Grande do Sul, a cidade de São Leopoldo, em que o prefeito mandou colocar na praça principal da cidade uma escultura que era uma caixa gigantesca de cloroquina. E havia cidadãos que todos os dias, com a mão no peito, iam rezar o hino nacional para cloroquina. Uma coisa... Em nenhum outro país do século XXI, 50 mil pessoas acamparam durante mais de 60 dias diante de quartel pedindo intervenção militar para segurar a democracia. Então, 2026 vai ser muito pior, porque as plataformas,
radicalizarão o que já estão fazendo e haverá a introdução forte da inteligência artificial. Em 2026, Florestan, nós temos uma dificuldade que não podemos ignorar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral na eleição em outubro de 2026 será o Cássio Nunes Marques, o que significa que provavelmente haverá uma leniência muito maior e haverá uma dificuldade igualmente maior para o controle da inteligência artificial nas eleições. E lembremos, eu não quero assustar ninguém, mas lembremos que o uso da inteligência artificial foi um fator decisivo nas eleições presidenciais norte-americanas de 2024. Faltando 2 meses para as eleições, o Elon Musk, na sua conta pessoal, divulgou uma série de vídeos falsos da Kamala Harris, nos quais, no Senado americano, a Kamala Harris dizia, olha, vote em mim, e ela dizia, because I'm a puppet of the deep state. Deep state é sistema, eu sou uma marionete do sistema. Agora, Miola, veja como eles são inteligentes, veja só. A Kamala Harris fazia esse discurso falso onde? No Senado, que é o lugar verdadeiro do vice-presidente dos Estados Unidos. Pela Constituição americana, a casa própria do vice-presidente é o Senado. O número de senadores americanos é par. Pode haver o mesmo número de senadores republicanos e senadores democratas. O voto de Minerva é do vice-presidente. Quem conduz o reconhecimento dos delegados do Colégio Eleitoral americano é o vice-presidente. Por isso, Mike Pence quase foi assassinado no 6 de janeiro de 2021. Então, eles colocam a Kamala Harris no local verdadeiro, o Senado, que é a sua casa própria. E eu assisti ao vídeo, não sei se vocês assistiram ao vídeo. Florestan, é espantoso, não há como dizer que não seja verdadeiro. Quando alguém questionou o Elon Musk, no X, ele respondeu. Ainda ontem, a paródia era um instrumento legal nos Estados Unidos. As postagens do Elon Musk tiveram, nos últimos 2 meses anteriores à eleição, 1 bilhão de visualizações. Caramba! 1 bilhão de visualizações. É uma coisa tão nova e tão radical que ninguém pode dizer, Florestan, isso significou 1%, 2%, 3% de votos para o Trump. Mas o Trump não teria tido a vitória acachapante que teve sem a intervenção do Elon Musk. Nós vamos enfrentar o mesmo em 2026 no Brasil. Barbas de molho, porque será inferno sem purgatório. Tem uma situação que agrava muito essa realidade, João César, porque, diferentemente da eleição de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral teve um papel-chave sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes e toda uma configuração institucional legalista e democrática. Na eleição do ano que vem, além de nós termos esse poderio incomensurável das Big Techs, fazendo ensaios pré-eleitorais nos moldes que a gente assistiu há 15 dias atrás, inclusive de fazer um banimento de perfis progressistas e democráticos dos sistemas de busca dessas plataformas, nós também não temos uma regulamentação das Big Techs, uma regulação, né, e teremos na condução do Tribunal Superior Eleitoral 2 ministros da Suprema Corte que exercem a função, na presidência o Cássio Nunes Marques e na vice-presidência o André Mendonça, o que prefigura um cenário de muita dificuldade no tratamento e na abordagem que as instituições democráticas terão em relação a esse avanço impressionante e perturbador da inteligência artificial. Ou estou enganado, o cenário não é tão complexo assim, como é que tu vê isso? Não, Miola, você tem total razão. É um cenário muito preocupante, porque provavelmente o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, eles terão uma posição muito leniente em relação às plataformas, como eles sempre tiveram. É muito importante que, antes desse momento chegar, que haja algum tipo de regulação pré-estabelecida. E é importantíssimo, eu acho que a gente, infelizmente, já não há mais tempo, Miola, mas no mundo inteiro, isso é bem importante. Não haverá regulamentação, não haverá regulação, não haverá tempo inclusive da inteligência artificial, que tem essa informação. Eu acho que, infelizmente, não haverá tempo útil para tal. E uma coisa muito importante, Viola, nós precisamos aqui
não ter receio de dizer, se não houver uma regulação bastante concreta das plataformas e do uso da inteligência artificial no universo da política, especialmente em período eleitoral, em 15 anos, a extrema-direita domina o mundo. Não haverá uma única democracia no planeta Terra. E na América Latina, o último bastião somos nós, é o Brasil. Em boa medida, porque nós contamos com o mais importante líder popular do século XX e XXI, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há outro líder popular que possa se comparar com o presidente Lula na capacidade. Veja 2022. 2022 havia o ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas nós contávamos com um nome que trazia uma história que permitiu enfrentar o aparelhamento mais completo da máquina do Estado no Brasil na Nova República. Nunca antes, na Nova República, alguém havia aparelhado a Polícia Rodoviária Federal. Nunca antes, na Nova República, alguém havia aparelhado a ABIN, o GSI, como fez o governo Bolsonaro. Ainda assim, eles perderam. Mas 2026 não será nada fácil, porque ou nós compreendemos que essa regulação é indispensável, ou a política, não haverá mais política. O que haverá apenas é um jogo de entretenimento que sempre favorecerá a extrema-direita. Por que eu digo isso? Eu penso de novo nas eleições americanas. Agora, me permita, porque não quero falar muito, mas me permita dizer algo mais positivo. Em 2020, o Trump perdeu. Em 2022, o Bolsonaro perdeu. Em 2025, o Mandani ganhou a eleição em Nova York. Eu acho que há aqui, Miola, uma lição importantíssima, se nós pensarmos de outro ponto de vista, na derrota terrível que a esquerda teve no Chile agora, com a vitória de alguém que não apenas tem familiares com passado nazista, mas que faz declarações que são também claramente nazistas, do José Antônio Castro. Se nós pensarmos no governo Gabriel Boric, nós temos aqui uma lição importantíssima, Miola e Florestan. Reconheçamos que hoje quem politiza e radicaliza é a extrema-direita. Quem tem ânimo revolucionário, embora seja uma revolução reacionária, é a extrema-direita. A esquerda precisa, Florestan, desesperadamente resgatar a dimensão do confronto, a dimensão do conflito dentro das regras democráticas, e a esquerda não pode, em nenhuma circunstância, chegar ao poder para administrar crises. A esquerda precisa chegar ao poder e ter ações concretas. Por exemplo, o presidente Lula, finalmente, esta semana, fez uma declaração dizendo que a economia brasileira e a sociedade brasileira estavam prontas para acabar com a escala 6x1. Vocês escutaram esse discurso, não foi? Sim. Florestan, é isto. Imposto para quem ganha até R$5.000 não paga imposto de renda. Acabar com a escala 6x1. Levar adiante um projeto que me deixou imensamente feliz que o presidente Lula tenha mencionado, que em 10 anos o transporte público no Brasil seja gratuito em todos os níveis. Se isso acontecesse, Miola, representaria... Isso vence inteligência artificial, Miola. Se você consegue, um governo progressista de centro-esquerda, consegue transporte público gratuito em todos os níveis, seria a maior redistribuição de renda de toda a história da América Latina, porque o povo brasileiro gasta de 30% a 40% com transporte público. Precisa, de fato, uma reforma tributária. Isso quer dizer o seguinte, Florestan, tentemos ver, se for possível, o lado não apenas obscuro, tentemos ver um lado positivo. A palavra não é boa. Tentemos ver uma potência na situação que vivemos. A extrema-direita radicalizou a tal ponto que ela deixa claro que nós não podemos mais ter como projeto o projeto dos 2 primeiros governos do presidente Lula. O projeto dos 2 primeiros governos do presidente Lula, se eu compreendo bem, é uma espécie de pacto de Moncloa no Brasil, isto é, um projeto nacional de união das forças, que era algo característico da atuação do presidente Lula como dirigente sindical, encontrar pontos em comum entre patrão e o chão da fábrica. O projeto dos 2 primeiros governos do presidente Lula era elaborar um pacto nacional que permitisse o desenvolvimento com benefício para todos. Com a radicalização promovida pela extrema-direita, esse projeto não é mais factível. Ele está fadado à derrota eleitoral. O que nós precisamos hoje é, jamais vamos radicalizar como a extrema-direita, mas nós não temos que ter nenhum constrangimento de dizer o que nós pretendemos.
nós pretendemos justiça tributária, reforma agrária, uma sociedade mais igual, mais igualitária, uma sociedade que tenha, recordemos o Brizola da Ribeiro, que nós tenhamos CIEPs em todo o país, em todos os municípios. Mas como é que faz para financiar? Vamos taxar os bancos. Percebe, Florestan? Há uma potência na radicalização da extrema-direita. É que nós temos que abandonar essa ideia de que vamos encontrar... Não tem mais pacto de Moncloa possível com a inteligência artificial. Muito bem. Miola, você tem mais alguma questão ou podemos falar sobre o livro? Não, acho que podemos entrar no livro e convidar o João César, porque abriu-se uma avenida aqui nova de abordagem sobre o reflorescimento dos fascismos e a falência dos projetos progressistas que se tornam sócios da barbárie neoliberal com políticas limitadas no contexto do próprio neoliberalismo. O fracasso do governo Boric, em certo sentido, foi um grande impulso para a eleição do José Antônio Cast no Chile. Mas isso é um capítulo aberto nesse diálogo que nós podemos retomar numa outra oportunidade. Mas posso falar algo rapidamente sobre isso? Pode. Isso que você falou agora me parece rigorosamente fundamental, Miola. Fundamental, é isto. Veja, a União Europeia, partidos progressistas da União Europeia, tentando dar uma resposta para o povo, dizendo, olha, nós também podemos ser duros com a imigração. Partidos progressistas da União Europeia, Miola, propuseram a criação de centros de repatriação. Miola, isso é um retorno ao século XIX. Sabe o que é um centro de repatriação? Vêm imigrantes, especialmente se forem pobres e se forem da África. Eles não vão entrar no país, Miola. Eles vão construir centros de repatriação cercados com policial do lado de fora para fazer análise caso a caso para ver quem entra. E vejo a falta de sutileza tão grande que eles chamaram de centros de repatriação. O que eles querem é repatriar todo mundo. Florestan, são partidos progressistas que tornam a agenda da extrema-direita a sua mesma. Eles estão fadados a perder a eleição para a extrema-direita. E um partido progressista tem que ter coragem de dizer, nós somos melhores do que isso, jamais faremos um centro de repatriação. Se perder uma eleição, Miola, não tem problema, ganha outra. Não vale a pena ganhar uma eleição para assimilar a agenda da extrema-direita. Nesse sentido, é que eu estou muito animado com essa guinada à centro-esquerda do governo do presidente Lula. Se o governo do presidente Lula se tornar um governo de centro-esquerda, com inteligência artificial, nós vencemos em 2026. Isso. Também concordo. Conversemos mais, João César. Bem, um bom ponto para nós dialogarmos. É isso. Bom, eu vou trazer aqui, então, o livro do professor, vou colocar a capa dele aqui para o pessoal ver, né? O Exílio como Forma, né, que é do João César de Castro Rocha. O Exílio como Forma, Gonçalves Dias e o Dilema Brasileiro, né? Esse livro foi lançado agora recentemente, né? Você agora o que trata esse livro? Qual é a ideia dele, né? Porque o exílio é uma experiência que o mundo está vivendo cada vez mais, né? Agora mesmo você estava falando, né? O exílio não é uma saída de alguém que quer melhorar de vida e procura um outro país, é alguém que é expulso do seu país. Portanto, ele é uma pessoa que perde suas origens. O imigrante não, o imigrante ele sai à procura de um lugar melhor, né? De uma vida melhor. Queria que você explicasse o que é esse teu livro. Em primeiro lugar, muito obrigado, Florestan, pelo espaço, por poder dialogar com a audiência da TV 247 sobre o livro. O livro é uma tentativa de compreender uma questão que sempre me inquietou. Primeiro, uma informação que ninguém tem a obrigação de saber, porque a mim mesmo me surpreende muito. Miola e Florestan, na literatura universal, não existe nenhum poema que tenha sido mais citado, recriado, apropriado, parodiado do que a Canção do Exílio. É impressionante, não é? Sim. Vou repetir. Na literatura universal, há um estudioso americano chamado Joshua Eslen, que escreveu um livro brilhante em que ele faz um mapeamento
das apropriações e recriações da Canção do Exílio. É inacreditável. Há um site na internet que reúne todas as conhecidas apropriações e recriações. É algo absolutamente alucinante, como a Canção do Exílio, de fato, composta pelo Gonçalves Dias, em Coimbra, em 1843, e por isso a Canção do Exílio. Ele estava em Coimbra estudando direito e se via longe da pátria. E publicado em 1847 nos primeiros cantos. Esse poema definiu a nacionalidade romântica brasileira e, para que se tenha uma ideia, ele está presente no hino nacional, na Canção do Expedicionário. Não há poeta modernista que não tenha parodiado a Canção do Exílio. Então, a Canção do Exílio é, de fato, um poema matriz da literatura brasileira. E há duas coisas muito inquietantes, Florestan. É que, como você mesmo disse, ele define a experiência de ser brasileiro não estando na pátria, mas longe dela. O exílio se torna uma espécie de experiência de pensamento, uma forma literária para definir o Brasil. E isso acabou sendo algo definitivo. Por exemplo, para citar só dois exemplos. O Gilberto Freire concebe Casa Grande e Senzala quando ele está nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e assiste à brutalidade com que os negros são tratados no sul dos Estados Unidos. Posteriormente, ele dá um curso na Universidade de Stanford e ali ele concebe a estrutura de Casa Grande e Senzala num contraponto, nem sempre explicitado, mas importante, entre Brasil e Estados Unidos. Um antropólogo, um dos mais importantes antropólogos vivos do Brasil, o Roberto da Mata, levou adiante muitas das ideias de Gilberto Freire e acrescentou ideias próprias, sempre no contraponto entre Brasil e Estados Unidos. É como se você não pudesse compreender o Brasil, no Brasil, fosse necessário um contraponto para que você o visse melhor à distância. Outra coisa no poema do Gonçalves Dias que é muito inquietante, Miola, porque nós sabemos o poema, nós todos conhecemos o poema, nós o temos de cor. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E o poema segue, e nós todos o conhecemos. E, Florestan, o poeta sente saudade em Coimbra da palmeira, do sabiá, do céu, da estrela, da vaca. O Chico Buarque tem essa música, Vou Voltar, isso. Sei que ainda vou voltar. Com o Tom Jobim. Sabiá, exatamente. Sabiá. Isso. Sabiá. Tem uma coisa que falta na Canção do Exílio. É o povo, André. O poeta está em Coimbra, ele não sente saudade de ninguém, ele não sente saudade das gentes do Brasil. Algo básico no romantismo é a tríade, que é língua, povo e território, nação. Não existe poema romântico que fale da saudade da terra sem mencionar os brasileiros e a sua hospitalidade, os franceses e seu mau humor, os espanhóis e o seu orgulho. Sempre é impossível você pensar num poema romântico que fale da nação sem falar das gentes. Não há povo na Canção do Exílio. Por quê? É o dilema brasileiro, Florestan. Veja, para sintetizar, que sei que quando a Andréa chega, a gente está terminando. Olha, Andréa, me acompanha aqui. Olha só. Olha, nós somos hoje a 8ª economia mais rica do mundo. E eu, pelo menos, me orgulho muito disto. Porque, veja, até 1930, o Brasil era um exportador de café. Até 1950, a população brasileira era predominantemente rural. Só se torna predominantemente urbana com Juscelino Kubitschek. No século XX brasileiro, entre 1930 e 1980, não há nenhum país no Ocidente que tenha crescido tanto quanto o Brasil. Hoje, na aviação interna norte-americana, quando você vai de Texas para Califórnia, você vai em avião da Embraer. Eu tenho muito orgulho disso. Somos a 8ª economia mais rica do mundo, Miola. É fantástico. Somos a 8ª sociedade mais desigual do planeta Terra. E não há, na história dos séculos 20 e 21, nenhum país que esteja entre os 10 maiores PIB do planeta Terra que tenha indicadores sociais tão pífios e obscenos quanto o brasileiro. Por quê, Florestan? Sabe por quê, Miola e Andréia? Porque a Canção do Exílio plasmou uma experiência de pensamento e uma percepção da realidade. É que neste país deseja-se construir uma nação sem povo. Quando é que tem as grandes crises políticas no Brasil? Quando há governos que procuram inserir o povo decididamente na esfera política e na esfera econômica, sobretudo. A elite brasileira reage de maneira absolutamente violenta. Esse é o dilema brasileiro, Florestan. Mas, para concluir, eu tenho uma enorme esperança
A minha esperança é que o presidente Lula seja reeleito em 2026. Ele terá o último mandato entre 2027 e 2030 e deverá ser um mandato decididamente de centro-esquerda, para que finalmente nós comecemos a superar o dilema brasileiro, que só será superado quando nós formos a 8ª economia mais rica do planeta, mas deixarmos de ser a 8ª sociedade mais desigual. Até lá, a canção que define o Brasil será sempre a canção do exílio, porque o verdadeiro desterrado na terra brasileira continua sendo o povo. Professor, isso me fez lembrar, sim, não só para fechar, isso me fez lembrar os Bestializados, né, de José Murilo de Carvalho. Ótima lembrança, André. Bem lembrado. Né? Que o povo assistiu à República, a proclamação da República bestializada. Ótima lembrança, que é o título de um livro do José Murilo de Carvalho, brilhante, que retoma de um jornalista chamado Aristides Lobo, que na tarde do dia 15 de novembro de 1889, ou seja, na manhã proclamou-se a República, à tarde o Aristides Lobo escreveu esse artigo, ele diz assim: o povo assistiu àquilo, a proclamação bestializada. É isso. Só superaremos o dilema brasileiro quando o exílio deixar de ser a condição do brasileiro na própria terra. Muito bem. Eu queria só que você explicasse para quem está nos acompanhando aí aonde que as pessoas podem comprar esse livro, se já está nas livrarias, O Exílio como Forma, Gonçalves Dias e o Dilema Brasileiro, do professor João César de Castro Rocha, já está nas livrarias e na Amazon, imagino, né? Isso. E Florestan, me permite dizer para as pessoas que um presente de Natal que eu ganharia se comprassem e lessem, porque esse livro é um acordo que eu fiz com a minha editora, que é maravilhosa, a Regiane Dias, que é o seguinte: tá bom, eu vou continuar escrevendo sobre extrema-direita e bolsonarismo, mas é assim, um livro sobre extrema-direita, o outro sobre literatura, porque eu também sou filho de Deus. Tá certo, João. Obrigado, viu? Obrigado para todos. Obrigado, João. Um abraço. Boa noite. Bom Natal, João. Bom Natal. Boa noite. Muito bem, seguimos aqui. Vamos trazer aqui uma companhia muito